Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Prime Talk. Hoje, uma convidada que também é amiga, né? Uma profissional aí que já está no mercado há muito tempo. Eu vou pedir para ela falar um pouquinho sobre toda a carreira dela em poucos minutos, que vai ser difícil. Eu já vou lançar esse desafio logo de entrada. Mas antes, para você que não me conhece, meu nome é Thiago Gonzaga. Nós estamos aqui no canal da Study Prime. E eu quero já te convidar para se inscrever no canal, compartilhar, segue a gente aí, deixa o seu like, comenta, deixa o seu comentário se você gostou ou não das observações que nós vamos fazer aqui hoje. E eu já adianto para vocês, se vocês seguirem pelo menos 50% do que nós vamos fazer aqui, independente se você está em início de carreira ou se você já tem aí uma carreira relativamente consolidada, você vai conseguir potencializar o seu sucesso profissional. Dani, está contigo, se apresenta aí, doutora Daniela Bandeira. Boa tarde a todos. Obrigada, doutor Tiago. Prazer imenso aqui estar presente aqui nesse podcast com você, né? Pela Study Prime. Uma honra muito grande. E para quem não me conhece, meu nome é doutora Daniela Bandeira, sou perita forense em documentoscopia, grafoscopia, crimes cibernéticos e audioimagem, documentos digitais. Professora da Escola Superior de Magistratura, também ministro cursos pela CSI PR e pela FTA, Faculdade de Tecnologia Avançada. É, Tenho também, ministro palestras, sou mestranda em Ciências Jurídicas pela Ambra Universidade dos Estados Unidos, master em documentoscopia e grafoscopia pela Universidade de Barcelona, e várias especializações dentro das áreas periciais aí, que senão se eu ficar aqui falando tudo, não, e vai ser o podcast todo só falando do meu currículo. Eu avisei. Mas é um prazer muito grande estar aqui presente, né, nesse podcast tão importante, né, e falando sobre a carreira pericial, né? Então, muito obrigado pelo convite, Tiago. Prazer é todo meu. Pessoal, então vamos já direto ao que interessa, né? Boa parte dos assuntos que nós vamos tratar aqui são assuntos do nosso dia a dia, né? A Dani, ela também está à frente de uma instituição, a CSI é idealizada por ela, ela dá aula em outras instituições, então ela consegue pegar um feedback muito bom de alunos e também do cenário prático que ela atua. E a gente trocando ideia, nós resolvemos colocar aqui alguns pontos que nós entendemos como fundamentais para você iniciar uma carreira bem ou, se já está trabalhando, como eu disse, potencializar todos os seus níveis de atuação, tá? Então, o primeiro deles que eu queria comentar aqui com vocês, para fazer uma distinção muito bem definida, até para ajudar você que está no início de carreira. Primeira coisa é saber quem são os personagens dentro do Poder Judiciário que atuam diretamente com a perícia, tá? Então, basicamente, nós temos aí o perito oficial, que é muito confundido para quem está iniciando agora, digita lá no Google perícia, perito, e aí ele vai direto em cargos e salários do perito concursado. Geralmente é a primeira opção que aparece numa pesquisa de Google, tá? Qual que é o problema disso? Você está restringindo a sua pesquisa somente a um momento, somente a um personagem da perícia, tá? Então, o primeiro desses personagens, ele vai atuar tanto na esfera estadual quanto na esfera federal como um agente concursado. Ele está lá a serviço do Estado, a serviço de uma organização governamental, tá? Então, esse é o perito oficial, o perito concursado. E aí, a confusão maior que existe é com o segundo personagem, com o perito judicial. Esse é onde a maioria vai trabalhar, é onde a maioria vai se qualificar e se preparar para estar a serviço do Poder Judiciário. Então, você não é perito, né? Se alguém te pergunta qual é a sua profissão, eu estou perito judicial, né? Existe uma grande diferença, porque você vai ter que fazer a sua trajetória profissional, se capacitar para então fazer um cadastro em um dos tribunais, né, que existem nos 26 estados mais o Distrito Federal. E aí você tem
que pensar o seguinte: eu me capacitei e eu vou estar prestando um serviço como um expert naquela área que eu estudei, que eu efetivamente ah, tive o meu conhecimento técnico para colocar à disposição do serviço judicial lá do Poder Judiciário. E aí cria-se mais um personagem que é o assistente técnico, a figura do assistente técnico, que ele pode trabalhar tanto antes do processo acontecer, como também durante o processo, tá? Essa figura também é de extrema importância, porque ele vai auxiliar as partes a saber se o trabalho do perito foi feito corretamente, se o que o advogado está falando dentro do processo, né, ele é a voz das partes, se o que ele está falando faz sentido, tá? Se o que está acontecendo ali no processo realmente tem um embasamento técnico para prosseguir, seja para o bem ou para o mal, né? O assistente técnico, por mais que ele está ali como um assessor, entre aspas, da parte, ele vai ter que colocar a técnica em primeiro lugar. Então você perceba que existem três figuras principais aí dentro do contexto da perícia e que elas não podem ser confundidas, tá? E aí eu já te adianto, é isso que você quer? É isso que você pensou para a sua vida profissional? Você tem que entender esses três personagens, você tem que entender que ainda existem juízes, advogados, promotores, oficiais de justiça, existem outros personagens que vão orbitar todo esse cenário, tá? Então, para início, eu acho que foi um contexto aí resumido que eu vou passar a bola para a Dani agora, que ela vai dizer como vocês podem ingressar de forma eficiente, de forma muito bem preparada, para não passar vergonha, né, Dani? Porque o que mais a gente vê aí são profissionais não estando preparados, não estando com a bagagem técnica suficiente para poder atuar no Poder Judiciário. Então, Tiago, você tocou em pontos importantes, né, da função de perito judicial. É uma função extremamente importante para o judiciário. O perito judicial, ele é um auxiliar da justiça, né? Ele é uma função de importância, porque você vai atuar diretamente com o magistrado, você é o perito, é o auxiliar de confiança dele, né? E o que a gente observa muito é o seguinte: todo mundo pode se tornar perito, né? Perito judicial. Ele não tem aquela. Ele é diferente, na verdade, do perito oficial, como você bem falou, porque o perito oficial ele é concursado pelo Estado ou ele é concursado pela Polícia Federal, se torna perito da Polícia Federal ou da Polícia Civil. Ele atua em fase investigatória, né, dentro de uma delegacia ou do Instituto de Criminalística, né, e, claro, ele não atua como perito direto do magistrado, que é uma diferença, porque o perito oficial, ele é da polícia, o perito judicial não é, e é concursado, o perito judicial não, mas muitas pessoas não percebem que a função do perito judicial, ela é muito importante. Principalmente é de extrema responsabilidade, uma vez que você está atuando ali pro magistrado. O magistrado, ele confia no seu trabalho para que você solucione um questionamento processual, né, uma dúvida processual, para depois ele chegar na convicção dele, né, dele, magistrado. E aí a diferença é que o perito oficial ele é concursado, o judicial não, mas o judicial, para uma pessoa que queira ser perito do juízo, que queira ingressar no cadastramento de peritos de qualquer tribunal da federação, seja estadual ou federal, né, porque os federais são os tribunais do trabalho e justiça federal, ele tem que ter principalmente de início um mínimo de conhecimento na área que ele vai atuar. Primeiro, conhecimento na formação dele pericial. Entender das normas que regem a função dele de perito judicial. Não é simplesmente ele começar a se especializar numa determinada área e não conhecer das normas que regem aquela função. Desde o momento que ele se cadastra, que ele é nomeado, e após isso, até chegar ao ponto de conhecer também das sanções que ele pode vir a responder, tanto administrativa quanto penal. Porque muitas pessoas não sabem, mas o perito judicial, apesar de não ser concursado, e sim somente cadastrado nos tribunais, ele também responde a sanções administrativas,
né? Dependendo do dolo que ele cometeu, na função dele, exercendo a função dele, ele pode responder administrativamente como penalmente também. Tá entendendo? Então, ele tem que ter, primeiramente, conhecer da função que ele vai exercer, das normas que regem a função dele. E para isso, ele tem que investir em quê? Conhecimento. Porque o perito judicial, ele tem que ter uma bagagem de conhecimento muito grande. É um investimento que ele tem que ter na cabeça dele, que é importante para ele. E a gente sabe que muitos colegas, né, fazem um, dois cursos e já acham que estão aptos a atuar na carreira. Tá entendendo? Com tão poucas horas de certificação, de conhecimento, e não é assim. A realidade, na teoria, é muito bonita, é muito linda. Olha, com 10 horas você já está apto. Não é assim. Quando você parte para a parte prática da função, a coisa muda. Porque é aí que que aquele aluno que certificou um determinado curso com uma capacitação de poucas horas, é que vê que a realidade na prática, quando ele é nomeado, é diferente, ele entra em desespero, entendeu? E aí é que vem aquela questionamento: o que que eu vou fazer? Por que que ele não investiu mais no conhecimento antes de começar a exercer uma função tão importante como essa? Entendeu? Então, eu acho que o primeiro ponto é investir em conhecimento, fazer os cursos iniciais básicos, para eles terem uma dimensão daquela área, primeiro, claro, da área que ele vai atuar, como é o curso da perícia judicial, e depois fazer o curso da área de especialização que ele quer seguir dentro da carreira, né? E, claro, começar com aquela parte inicial básica e depois se aprofundar. Porque, claro, as pessoas acham que um curso de documentoscopia, que é a análise de fraude de documentos, em poucas horas você já sabe tudo sobre documentoscopia, e não é assim. Tá entendendo? Por quê? Porque conforme vai passando o tempo, a evolução das fraudes, dos documentos, agora a gente está naquela era eletrônica, né? Na tecnológica, os documentos agora são virtuais, são digitalizados, é uma outra pegada da documentoscopia. Então, se a pessoa fica parada no tempo com cursos tradicionais e não investe toda vez, está saindo um curso novo, uma matéria nova, investe. Porque quanto mais atual você tiver em conhecimento, você vai estar saindo na frente dos seus colegas. Isso vai fazer um diferencial não só de conhecimento como profissional, né, para você se sentir mais seguro, que você está atual ali dentro do mercado, como também no currículo. Isso chama a atenção de quem está te contratando como assistente técnico, que é uma das funções que eu exerço e que amo, né, dentro da perícia. Tá Só eu fazendo, adoro atuar como assistente técnico. só fazendo um parêntese também, Dani, o que que eu vejo também, que eu gosto de citar muito como exemplo, Uhum, quem, quem é da área de direito, já aproveita e deixa nos comentários aí, eu sei o que é isso, né? Deixa nos comentários aí, que é o seguinte, quem fez a faculdade de direito, quem se formou, né, bacharel em direito e precisou enfrentar o exame da ordem, nós sabemos que quando você estuda para realizar o exame da ordem, é uma prova que tem resolução, é um problema sim. que tem como você resolver. Uhum, E isso me marcou muito, né, para levar para minha carreira, é que na vida real nem sempre você vai ter uma resolução. Você vai ter que criar a sua própria resposta, você vai ter que buscar alternativas. Porque nem sempre vai sim. ser um mar de rosas, né? Não, isso aqui eu Uhum, vou bater o olho, eu já sei. Muitas vezes o perito e o assistente técnico ele vai estar contaminado por um viés de cognição, né? Onde ele já tem lá as suas concepções pré-conceituadas, e sim. isso pode atrapalhar no exame dele. Então, esse é um ponto que eu sempre gosto de citar, justamente porque a vida real ela é muito diferente, inclusive dos próprios cursos que vocês vão fazer. É Porque o isso aí. professor sempre vai dar uma saída, vai dar uma prova, né? Vai fazer uma elaboração de um laudo, vai pedir que você resolva uma demanda que sempre vai ter saída. E na vida real, você vai pegar Não é assim. documento ruim, o cliente pode mentir para você, você vai estar. Mas, bom, deixa eu segurar, porque esse é um dos últimos pontos que nós vamos comentar. Uhum, Dani, dito isso, uhum, uhum.
conceituamos quem são os principais personagens. Você já comentou aí a importância de buscar um conhecimento Né? técnico aprofundado, né? Nada raso Sim, vai te deixar seguro para atuar. E se você está sim. seguro com o conhecimento raso, tem problema aí, né? Não está certo. Então, Uhum. qual seria o próximo passo? Que a gente conversou e a Dani falou, Thiago, isso aqui não dá para deixar de falar, que é o que muitos de vocês negligenciam, profissionais que eu conheço que já trabalham, que têm um nome respeitável na perícia já, ou até advogados, pessoal que orbita aí na esfera jurídica, negligenciam a questão do marketing. Dani, o que você acha disso? Então, a gente conversando, né, sobre o assunto, é aquilo que eu pontuei, que eu acho de extrema importância como segundo passo para quem está começando a atuar como perito. A primeira coisa é investir em conhecimento, né? Que a gente acabou de falar. Investir em conhecimento o máximo que você puder para enriquecer seu currículo, claro, e te dar mais segurança para atuar como perito do juízo. Segunda, ou assistente técnico. Segunda questão é investir em você. É o marketing digital da pessoa. Você criar a sua marca, tá entendendo? Para ela ficar justamente marcada no mercado de trabalho. Entendeu? Você tem que vender, se vender, vender o seu produto que é você. Entendeu? Então, o segundo ponto, que como você mesmo falou, muitos colegas negligenciam, é a sua própria marca, criar a sua marca, né? Fazer o seu marketing digital. E eu acho que é uma coisa que precisa ser colocada na cabeça de quem está começando agora, para que aquela marca ali, fique no mercado durante muito tempo. Você tem que saber vender o teu trabalho, saber chegar ao cliente, tá entendendo? Vender tudo ali, todo aquele conhecimento que você adquiriu ao longo dos estudos que você fez, da experiência que você está tendo como perito do juízo. Ou como assistente técnico, porque isso daí é extremamente importante para você ficar conhecido. Porque uma vez cadastrado no tribunal, Tiago, o que que acontece? Você vai ser nomeado. Você acha que você só vai estar mostrando seu trabalho para o magistrado, mas não. Ali vão estar os advogados das partes e com os clientes, que também vão observar o seu trabalho, a sua atuação ali como perito do juízo. E isso vai chamar, é o meio de fazer o teu nome, né? É o marketing inicial. Mas, claro, para isso acontecer, você também tem que criar a sua logo. Eu vejo que muitos colegas não têm uma logomarca, tá entendendo? Não fazem um marketing em rede social, ou até mesmo um site, cria um site, mesmo que seja simples, para poder a pessoa saber assim. Vai lá no seu site, se você tem um site, vai saber quais são as suas áreas de especialização, o que que você já fez. Tá entendendo? Isso tudo é uma venda da tua imagem como perito. Isso é extremamente importante. Porque você chega Pessoal, num local, você não tem a tua marca, quem é a Daniela Bandeira? Onde ela surgiu? Qual é a marca pessoal dela? do pessoal do marketing chama isso de branding, né? Que é você criar a sua marca, você dar o poder da sua marca, né? E só para materializar isso, para você que não está inserido ainda e está buscando, né? Conhecer mais o mundo da perícia. É como se eu pegasse uma produção textual, como se eu pegasse um trabalho da Dani e sem ver a assinatura dela, eu bati o olho naquele documento e falei, não, isso aqui é a doutora Daniela que produziu. Por quê? É Uhum. tão personalizado, é tão organizado, a linha de raciocínio dela é tão persuasiva que sem precisar ver a assinatura do documento, sem precisar ver a identificação dela, doutora Daniela Bandeira, eu já sei que é um documento produzido por ela. É nesse nível que vocês precisam chegar. Isso aí. E assim, além da questão do marketing pessoal da pessoa, nesse marketing digital, criar a sua marca, né, vender o seu produto que é você mesmo, tem uma questão também, Tiago, do nome. Uma vez que você consegue iniciar a venda do teu trabalho, começa a ficar conhecido, fazer um bom trabalho dentro do judiciário, ou até mesmo fora dele, quem vai fazer o seu marketing são os seus clientes. Porque você vai começar a ficar conhecido por indicação, Boca a tá boca. entendendo? Principal cartão de visita. Tá entendendo? Como acontece comigo, às vezes vem um cliente falar comigo de outro estado, eu moro no Rio de Janeiro,
Ah, porque eu fui indicado, me passaram o seu nome, doutor, eu fui levantar seu nome, aconteceu agora recentemente, eu estive em Brasília com um cliente que me achou, foi indicado, né? Ele me achou por indicação, só que ele foi muito sincero comigo, ele falou assim, doutora, sentado comigo numa reunião, ele falou assim, eu levantei sua vida toda. Eu não simplesmente entrei, antes de entrar em contato com a senhora, eu fiz um levantamento do seu nome, entendeu? Então, eu fiquei realmente surpreso com tudo que eu li, tudo que eu vi como advogado, para poder chegar ao ponto de entrar em contato com a senhora. Então, isso daí também é um tipo de marketing. É você vender o seu produto da maneira correta, você fazer o seu trabalho da forma correta. E como você vai conseguir fazer isso? É, primeiramente, como a gente falou, investir no seu conhecimento para você se sentir mais seguro de atuar como perito do juízo, porque é uma função importante, decide uma lide, né? O juiz depende do teu trabalho para tomar uma decisão final, né? E depois investir na tua imagem, na tua carreira, na tua marca, né? No teu trabalho, porque a partir daí as coisas vão começar a acontecer. Não adianta você esperar cair do céu, Tiago, porque não cai. Você é uma pessoa em um contingente de mais de 6.000, 10.000 peritos cadastrados dentro de um órgão do judiciário. Tá entendendo? É você contra todo mundo ali. Então você tem que fazer o diferencial. E o diferencial começa por essas primeiras duas etapas: investimento em conhecimento e depois no seu marketing digital, criar sua marca, para ela ficar conhecida, não só no estado onde você reside, mas no Brasil inteiro, quiçá no mundo, porque você pode ultrapassar fronteiras, por que não? Tá entendendo? Então, eu acho que são os dois pontos principais, né, do começo da atuação do perito. Investir em conhecimento, marketing digital, e dentro do marketing digital, investir também no seu trabalho, fazer um trabalho correto, firme, né, para que você possa ficar conhecido, porque com certeza, todo mundo que for te procurar, ele não vai procurar aleatoriamente achando no Google, achando na internet. Ele vai te procurar porque soube do seu nome está em evidência, foi indicado por alguém, e aí sim você vai começar a sua carreira, né, da maneira correta, e seu nome vai estar divulgado, e tudo vai acontecer. Aí sim você vai saber como é que não ter tempo, né? Quando você tem o teu nome, né? Já num patamar muito grande, não ter tempo para você mesmo, né? Porque acaba que você tem mil coisas para fazer, mas é muito gratificante. São os dois primeiros pontos do começo da função, da atuação como perito judicial, né? Da carreira de perito judicial. Perfeito. E nesse momento, você que está iniciando, você pode estar pensando, meu Deus do céu, que tanto de coisa. Nada na vida é fácil, pessoal, né? Eu tenho um- um- uma concepção que, assim, se tá vindo fácil, eu acho que vai embora fácil, né? Não, tudo que é construído, né? Não se constrói um nome do dia para a noite, né? Sim, Ah, o fulano deu certo na vida, foi sorte. Não, tem uma construção de nome, tem uma construção de conhecimento, né? E o que a Dani falou para vocês é o básico, tá? E por que que a gente está falando o básico aqui? Porque o básico faz diferença. Tem muita gente que negligencia o básico e, nesse momento, pode estar pensando até o seguinte: falando, nossa, se eu tivesse feito isso lá atrás, talvez hoje a minha condição financeira, a minha condição estrutural, técnica, né, seria até melhor. E aí, essa questão do marketing que a Dani fala, ela transcende até a questão da, da boa apresentação de um trabalho, de ter uma marca, de ter um logotipo, né, de ter lá a sua caracterização de produção textual. Ela sim. transcende ao ponto de que quem é o produto do perito judicial, do assistente técnico? É você. Então, Isso. começa pela roupa que você veste, começa pelo seu comportamento, pelos lugares que você frequenta, tá? Então, quando você resolve ingressar para dentro do judiciário, você precisa entender, se você não tem formação na área, você precisa entender que você está entrando num meio elitizado, tá? E aí não entenda isso de forma pejorativa. O elitizado aqui é o quê? São pessoas que a maioria delas estão preparados tecnicamente,
estão preparados com uma boa vestimenta, estão preparados com argumentos e estudos até fora do país, né? Basta ver o que a Dani já falou para vocês, ela tem formação em Barcelona, Estados Unidos. Então, não são pessoas comuns que você vai lidar, são pessoas que estão preparadas. E quando você entra numa batalha despreparado, a possibilidade de você tomar uma surra e até não conseguir voltar de novo para essa batalha, ela é grande. Então, esse é um ponto fundamental. E aí, Dani, eu acho que Uhum. contextualizado isso, a pessoa pode falar, beleza, fiz tudo isso que o Thiago e a Dani comentou. Eu estou pronto agora? De forma nenhuma. Então, Você só começou a vestir a sua armadura. Você ainda precisa testar ela, você precisa ver se vai aguentar as pancadas que o mundo está preparado aí. Tiago, como é que eu faço isso? Aí entra naquele pedaço que eu comecei a adiantar, que é a sua preparação profissional. Uma coisa é você ter feito um bom curso, se aperfeiçoado, aplicado, investido dinheiro em você e no seu conhecimento. Outra coisa é você estar preparado para o mercado em termos de marketing, vestimenta, preparação textual técnica, organizar a sua rotina, tá? Isso tudo está envolvido no contexto profissional. E aí vem um terceiro elemento, que talvez seja um dos mais importantes, que é você saber a atuação prática. E aí eu gosto de lembrar o cenário que eu vivi, eu acho que a Dani viveu coisas semelhantes também, que é o seguinte: nos meus 5 anos de graduação do direito, ninguém nunca pegou na minha mão e falou assim, dos professores, tá? E poucos colegas também te dão essas dicas, porque tem uma vaidade também nesse cenário, né? Nesse mundo jurídico. Poucas pessoas, ou quer dizer, nenhuma, pegou na minha mão e falou assim, Thiago, você sabe como é que você vai fazer uma reunião? Você sabe como é que você vai cobrar os seus honorários? Como é que você vai colocar preço no seu serviço? Esse nível de trabalho profissional, isso é a prática. Ninguém vai te ensinar isso de forma direta. Muitas dessas habilidades você vai pegar trabalhando. E aí eu vou usar e abusar da experiência da Dani para passar um pouquinho disso para vocês. como você falou, eu já tenho um pouquinho mais de tempo no mundo jurídico, já tenho 25, 20, vou participar 26 anos de formação em direito, né? Dentro desses 26 anos de formação, todos, principalmente na criminal, que eu sou apaixonada pela área criminal, e 7 anos de perícia, né? Eu vou completar 7 anos na área pericial. E tanto no começo da minha formação jurídica como da pericial, eu também não tive quem desse a mão e fala assim, vou te ajudar, vou te levar junto com você, vou todo o seu lado para poder te orientar. Eu acho que todo o começo, né, da nossa formação, é claro que nós vamos ter percalços, né, porque a gente está iniciando, né, a carreira, um certa temerosidade, medo, porque a gente não sabe o que vai enfrentar justamente no momento que a gente começa a atuar. Como você bem falou, Tiago, a teoria é linda, maravilhosa, mas a prática não é assim. A prática você sabe que claro que o conhecimento teórico é importante para você não ter uma base, né? Para você, claro, para você entender todo aquele contexto ali do que você vai, daquele processo que você vai estar atuando, da função que você vai estar exercendo, mas principalmente você tem que em algum momento começar e você tem que se entregar, você tem que ter a entrega. Você não pode ter medo, porque eu vejo muito isso em alguns alunos, de investiram em conhecimento, estão investindo em conhecimento, estão criando a marca, mas não tem medo de começar. Mas esse começo é importante para eles, porque a prática vai desenvolver muita coisa, tá entendendo? A prática, eles começarem a atuar, primeiro, criar experiência. Saber que a atuação de um perito, ela nunca vai ser a mesma em cada processo, tá? Isso aí é um ponto chave, tá, sabe? Porque cada processo, cada trâmite, cada causa, cada prova que você for analisar,
Tá entendendo? Você vai analisar com os olhos diferentes, você vai analisar de forma diferente. Tá entendendo? Tudo que vai acontecer naquele determinado processo vai ser diferente. Então, eu acho que você tem, primeira coisa, você tem que colocar na cabeça: eu já fiz a primeira etapa, cumpri a segunda, agora eu vou partir para a terceira, a prática. Vou começar a atuar. O que que eu tenho que fazer primeiro? Cadastrou, se cadastrou no tribunal, a sua apresentação perante todas as varas daquele tribunal ali, daquele fórum. A sua presença lá, olha, chega na vara, falei, doutor, eu estou vindo aqui me apresentar, entregando um currículo meu, uma carta de apresentação, tá? E estou aqui me pondo à disposição desse nobre juízo para atuar como perito dessas áreas aqui, que são as minhas áreas de especialização. Então, aquilo dali é um ponto-chave, um ponto inicial, para que determinado juízo já saiba, olha, poxa, aquele perito teve aqui, né? Aí entregou o currículo dele, nosso currículo dele, perfeito, a marca dele, que aquela marca ali, ela vai chamar atenção, né? Ele teve aqui, teve o cuidado de se apresentar e dizer, olha, estou aqui me apresentando, né, para poder atuar como perito desse nobre juízo. E principalmente, se você quiser, que é uma coisa que a gente também fala muito, levar um chaveirinho com a sua logo, uma canetinha com a sua logo, como brinde, né, para quem está te recebendo ali, né, o serventuário que está te recebendo, aquela tua marca ali, no momento que você tá se apresentando, também vai ficar na cabeça daquele funcionário, daquela pessoa que está recebendo o teu currículo. Você vai estar agradando ela e, ao mesmo tempo, né, vendendo, né, fazendo seu marketing perante a vara, né, e se pondo à disposição do juízo para futuras nomeações. Então, eu acho que tudo é um começo. Você tem que ter coragem de começar. Não adianta você somente se cadastrar e esperar cair do céu. Tá entendendo? E, por exemplo, aqui em Rio de Janeiro, a média de peritos, somente dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, são de mais de 6 mil peritos cadastrados. Tá entendendo? Então, é uma contingência muito grande. E eu acho que você faz a diferença quando você se apresenta, quando você está ali presencialmente fazendo seu marketing. Mostrando ali, ó, tenho competência para atuar nessas áreas aqui. E aí sim a coisa vai começar a acontecer. Próximo passo, uma vez nomeado, o que que você vai ter que fazer? Analisar. A gente, claro que a gente não vai aprofundar, né, no que a gente está falando, mas fazer uma análise, né, um estudo daquilo dali que você vai, daquele processo que você foi nomeado e que você vai atuar, né? E aí as coisas começam a acontecer. Não pode entrar em desespero, não pode fazer as coisas na ansiosidade. Eu já vi aluno meu aceitar a nomeação no mesmo dia que foi intimado. Calma, entendeu? Você tem que analisar, você tem que ter calma, você tem prazo, tá entendendo? Não fazer nada na ansiosidade, no nervosismo, porque você vai acabar se atropelando, né? E aí pode se prejudicar logo no início. Então, uma das primeiras coisas é se cadastrar, ir lá, se apresentar, uma vez nomeado, a ter a paciência para poder começar da forma correta, né? Isso aí os cursos, né, nós ensinamos, né? Eu não vou aprofundar porque não cabe, mas começar a forma, analisar todo o contexto, né, do que você está ali, do processo que você foi nomeado, e aí sim começar a tua carreira, começar assim o exercício da sua função naquele primeiro processo. Eu acho que uma vez que te abrem essa primeira porta, é com você, é a tua atuação ali, tá entendendo? O teu trabalho dentro daquele processo é que vão te abrir outras portas, tá entendendo? Porque muitos peritos não sabem, mas a tua atuação no primeira nomeação sua é de extrema importância para que o perito, para que o juiz observe o seu trabalho, as partes observem o seu trabalho, a sua conduta como perito, dentro daquele processo, como vai ser sua atuação, né? E, claro, isso tudo vai ser passado, porque a gente sabe que os magistrados, eles se comunicam, as partes se comunicam, os advogados se comunicam. Então, o primeiro trabalho, a partir do momento que você começa a atuar, é de extrema importância. É você fazer um trabalho praticamente perfeito, né? Com sobriedade, tá entendendo? Com causa, com conhecimento de causa, mostrar realmente para o que você veio. Tudo vai começar desse ponto de partida, a primeira nomeação.
Entendeu, Tiago? É assim que eu acho que tem que seguir essas três etapas principais. E é claro, depois que você é nomeado, que você começa a dar o primeiro pontapé, tudo começa a acontecer. Pode ter certeza que é dali. E isso, pessoal, essa mini aula que a Dani está passando para vocês aí, isso é tão forte, é tão significativo e, ao mesmo tempo, é muito elementar, porque é a base de qualquer coisa que você vai fazer na vida. Vamos fazer um paralelo aqui bem simples para poder ilustrar, que eu gosto muito de fazer comparativos para vocês gravarem o que é que a gente está falando. Imagina você, se você já é casado, pelo amor de Deus, não faça essa imaginação. Vai para o passado e imagina você nos seus tempos de adolescência. Você se interessou por uma pessoa. Você já vai chegar beijando? Não é assim que Isso aí. funciona, não. Chega, se apresenta, mostra suas qualidades, para a pessoa se interessar por você também. A mesma coisa é o juiz, a mesma coisa é seu Isso aí. cliente na assistência técnica, ele tem que te conhecer primeiro, ele não vai te contratar, né? Para mim é muito elementar isso. As pessoas estão querendo um nível de imediatismo que não combina, não é compatível com o que elas estão buscando, que é o quê? Alta rentabilidade, respeito na profissão, ter uma carreira sólida para sempre ter uma constância de recebimentos. Então, isso não é compatível com o imediatismo. Não faz o mínimo sentido. E aí, o paralelo que a Dani comentou do juiz, do mesmo jeito que você vai numa vara civil, vai numa vara criminal, vai no Ministério Público, que você se apresenta para o cenário judicial, a mesma forma você tem que fazer isso com o seu cliente. Isso aí. Não chega lá para fazer uma reunião de assistência técnica, mal vestido, sem estudar o seu cliente, sem saber o que ele gosta. Imagina, seu cliente odeia frutos do mar. Aí você vai e convida ele para um almoço num restaurante de frutos do mar. Ó que bola fora. Então, assim, são percepções que, como a Dani disse, não dá para a gente se aprofundar tanto, porque aqui é um bate-papo, né? Se dependesse Uhum. só da gente, né, Dani? A gente Pois transbordava é. aqui, dava mais de 24 horas de live, De lá. de conteúdo. Não, eu ia até, complementando o que você estava falando, também partindo para cá a questão, né, do comparativo com a assistência técnica, como eu disse, eu gosto demais de atuar como assistente técnico. Eu acho o seguinte, quando o cliente ele te encontra, ele vai até você por alguma indicação, primeira coisa, claro, você fica muito feliz, porque se ele te procurou, se ele te achou, alguma coisa teve, alguma indicação teve, ele soube do seu nome, ele não ia te procurar à toa. E eu acho que a forma que você conduz essa primeira conversa, esse primeiro contato com o seu cliente é de extrema importância também. Da mesma forma que a sua condução quando você se apresenta na vara. Como você bem falou, Tiago, a apresentação para o cliente também é extremamente importante. Porque a gente vê muito colegas que são procurados, tá entendendo? E não tem esse bate-papo com o cliente, ele não conhece do cliente dele, ele não pergunta o principal antes de qualquer coisa. O que o senhor pretende, doutor? O que o senhor quer de mim? Qual o fundamento de ter me procurado? Você precisa ter essa conversa com o seu cliente para você conhecer o que realmente ele dele, um pouco dele, e o que ele realmente quer do seu trabalho. Não é simplesmente ele te procurar, doutor, eu quero saber quanto você me cobra. Não é assim. Eu acho que um marketing também, e é um tipo de marketing, essa conduta que você tem com o cliente, de você conversar, de você entender e de você ali, de uma forma superficial e não aprofundada, passar um pouco do teu conhecimento para que ele perceba que você tem ali um aprofundamento, né, dentro da área que você vai atuar, é o que faz a diferença, porque na hora que você for cobrar o seu trabalho para ele, ele vai dizer: peraí, olha, um perito me cobrou X, o outro me cobrou Y, mas esse aqui que me cobrou um pouco mais, tá entendendo? Ele fez diferente. Ele me deu uma segurança com poucas palavras. Ele me ganhou no momento que ele não foi afoito em dizer, cobro tanto. Ele não sabe nem do que eu tô falando, eu tô pedindo uma perícia grafotécnica, mas ele não me pediu nem o documento para saber.
né? A complexidade para saber daquela questão, da analisar aquela assinatura, o que, que é realmente o contexto do que está ali na ação, o que está sendo pedido, o que está sendo alegado, nada disso. Tá entendendo? E aí o advogado não procura mais. Então, eu acho que isso aí, essa questão de você ter essa conversa inicial com o advogado, é a mesma, né? Que é o cliente, o advogado do cliente, é a mesma que você vai ter do primeiro contato com aquela vara que você vai se apresentar. Então, toda essa questão de condução, a forma que você vai conduzir as suas apresentações, tá é uma forma de você vender o teu trabalho, tá? Claro, não aprofundando, porque você não pode dar essa brecha, né? Até porque você ainda não foi contratado efetivamente pelo cliente, mas é uma forma de você ter a sobriedade e a calma de analisar ali o contexto, né, do que está sendo passado para você, e você sim passar o que você observou, né, o que você analisou para que o cliente entenda o porquê que você está cobrando pelo seu trabalho, que você investiu, né? Lembra do investimento inicial no conhecimento? Então, você vai colher os louros dele agora. Então, tudo que você investiu, você tem que se valorizar também. A valorização do seu trabalho como perito, como assistente técnico, também tem que ser colocada em xeque. Nós vemos muitos colegas peritos no mundo do judiciário que, quando querem ganhar pela quantidade, não pela qualidade do trabalho. E o perito, você investiu, você fez ali um investimento pesado para você chegar onde você chegou. Tá entendendo? E você vai dar qualquer valor para ganhar por quantidade, eu acho que não é correto. Então, tudo isso daí são coisas que que o perito tem que ter conhecimento, e nós, como professores, né, Tiago, batemos muito em cima disso, da maneira correta de você se apresentar para um cliente, seja como assistente técnico, ou na vara, né, nos tribunais, como perito do juízo, tá? E eu acho que todas essas regras, esses caminhos que nós estamos abordando aqui nessa conversa são extremamente importantes e eu acho que vocês devem seguir como futuros peritos, ou até mesmo agora como peritos, parar e pensar, realmente, eu não fiz, eu pulei etapas, né? E eu acho que é isso que não deu certo na minha carreira ainda. Essa pulada de etapa, como a Daniela e o Tiago estão falando aqui. Exatamente. E eu acho que uma forma da gente recompensar quem chegou aqui até aqui no vídeo, né? Quem está assistindo a gente até aqui, principalmente você que está iniciando agora, acho que uma dica de ouro, tanto eu quanto a Dani, nós sempre mencionamos nos cursos, nas palestras, quando a gente está fazendo algum tipo de mentoria, imersão, seja onde for, eu acho que essa é uma dica de ouro que vale o tempo que você investiu nesse vídeo, que me dói, dá vontade de explodir de raiva quando um aluno fala que fez o que a Dani comentou, já aceitou a nomeação logo de cara, já fechou o contrato logo de cara. Pelo amor de Deus, não faça isso. A regra de ouro é aqui: analise a demanda. Você não sabe qual é o trabalho que você tem que fazer. Você ainda nem sabe qual o nível de complexidade que você vai enfrentar. Isso aí. Ah, mas no meu estado aqui, se eu cobrar mais do que R$ 1.500, R$ 2.000, sei lá, eu não vou receber a nomeação. Poxa, comece honrando a sua profissão por você. A Isso partir do aí. momento que você fizer um leilão do seu serviço, a sua profissão sempre vai ficar prejudicada. Você nunca vai conseguir colocar valor no seu preço, que são coisas distintas. Uma coisa é o Uhum, preço, outra coisa é o valor. Quanto que vale o seu tempo assistindo esse vídeo? Quanto que vale o seu tempo perdendo noites para elaborar um bom laudo? Quanto tempo vale qual que é o valor do tempo que você investiu deixando de estar com a sua família para fazer um curso de pós-graduação? Isso é diferente do preço que você vai cobrar. E aí você vai e fala assim, não, é uma perícia documentoscópica, pela minha análise aqui, é R$ 2.000. Beleza. Aí você tem que analisar 342 assinaturas. Você vai cobrar R$ 2.000? Ou isso então aí. você tem que analisar uma assinatura que foi feita em caixa alta, que a pessoa é semi-analfabeta quase, e nem tem um nível grande de complexidade, e você cobrou 2.000. Você não sabe o nível de trabalho que você tem que ter. Então,
essa eu acho que é uma dica de ouro que a gente pode deixar, né, Dani? Vamos Com certeza. encaminhando para o encerramento aqui, senão fica muito longo, o pessoal não acredita e não assiste. Eu, se depender, eu fico o tempo inteiro assistindo conteúdo. E queria que você comentasse essa questão da importância de se avaliar, né, o nível de demanda, tanto a Dani, pessoal, ela tem uma experiência, que isso eu acho que merece até um outro vídeo à parte, que é a abordagem do âmbito criminal, né, que vai dar Uhum. uma boa, um bom leque aí, né, uma boa oportunidade para você atuar. E por isso que eu gosto de perguntar isso para ela, porque é algo que se aplica a qualquer cenário. O que que Sim. você acha, Dani? Sim, eu concordo. E essa questão da análise, de você analisar, a gente pode colocar dois pontos aqui. Você, como perito judicial, você vai, três, na verdade. Você, como perito judicial, você vai ter que, quando nomeado, você vai ter que analisar ali, primeiro, para você responder aquela nomeação. Você tem que analisar todo o contexto que está ali no processo, né? Desde dos argumentos do autor, até o momento que a parte contrária contesta aqueles argumentos, as provas que são apresentadas ali, porque não é só aquela prova que está sendo questionada. Existem outras provas também que fazem parte do processo. Claro que, dependendo das provas, elas não vão influenciar ali na tua análise, mas elas podem corroborar, né, com tudo Além que do você que está o próprio analisando. perito pode pedir, né, Dani? Que no Justamente, decurso da até provas. análise ele pode descobrir mais coisas. Justamente, ele pode até solicitar outras provas que ele acha viável para que ele possa analisar aquela que está sendo questionada, né? Fazer um comparativo. Isso não tem problema. Como também na assistência técnica civil e na criminal. O assistente técnico, além do, claro, ele pode atuar como perito do juízo, não só no mesmo processo, óbvio que não, mas o assistente técnico ele tem que analisar tanto quanto o perito. Porque quando ele é procurado pela parte, né, que está querendo contratá-lo, geralmente essa parte, ela não tem nem a prova que está sendo questionada. Ela está questionando, mas ela não é detentora daquela prova. A parte contrária que é. E isso também é uma questão de que o perito particular, que é o assistente técnico, nessa conversa que está tendo com o cliente, ele também tem que analisar, ele tem que ponderar por quê. Para você informar um valor que você vai cobrar, depende justamente desse nível de complexidade, porque você não está ali com a prova na tua mão. O máximo que você vai ter ali é uma cópia disponibilizada dentro daquele processo, né? Que, claro, a parte de contratando, ela vai disponibilizar essa cópia para você, né? Mas, geralmente, aquela cópia ali devido até mesmo ao grau de resolução, de imagem dela, que realmente está muito ruim. Você, como documentoscopista, como grafoscopista, a gente dá esse exemplo, vai ficar meio que inviável você, com aquela cópia ali, fazer algum milagre, né? Mas pelo menos você já tem uma base do que está vindo por aí. Por isso que é esse contato com o cliente, com o advogado, essa análise inicial da demanda que você vai pegar como assistente técnico civil, criminal, ou até mesmo como perito do juízo, é extremamente importante para você analisar, para saber se você está ali. Primeiro, tem competência para exercer o teu trabalho, porque, gente, o que eu falo de competência não é questão de você ter falta de conhecimento, tá? Às vezes você tem um currículo absurdo, mas você ainda, como a gente falou anteriormente, ainda não começou na carreira, você está começando. E a competência que eu falo é questão de prática. Às vezes você está ali começando e você vê que é uma coisa muito complexa, que para você inicialmente fica inviável. Tá entendendo? Porque, como eu falei, a perícia, ela é uma função tanto de perito como também de assistente técnico. E veja bem, assistente técnico também tem uma responsabilidade absurda, porque ele pode derrubar um laudo de um perito do juízo oficial a favor do cliente dele, que até aquele presente momento era contrário. Tudo ali estava contrário ao cliente dele. E ele, de uma forma, com a sapiência que ele tem, ele consegue derrubar o laudo de um perito. Eu posso te garantir que é o melhor dos mundos, Tiago. Você, quando você derruba um laudo de um perito, você fica em êxtase, né? Porque ali você pegou um perito de confiança, né, do delegado, do juiz, e você falou: não, ele está errado, é isso aqui. Tá entendendo? Então, assim, claro que todo mundo fica impressionado com o teu nível, né, de conhecimento.
Então, como é que você faz isso? Analisando. Você tem que analisar tudo. Não só como assistente técnico, mas como perito também. Você tem tempo hábil para isso. Porque você sabe que, principalmente quando você está ali sendo contratado, você tem que passar segurança para o teu cliente. E quando você está como perito judicial, você tem que passar essa segurança para o magistrado. Porque a partir do momento que você faz um bom trabalho e soluciona o questionamento ali, que é o objeto da ação, você vai cair nas graças de todo mundo, até de quem perdeu a ação. Porque se o advogado fala para você, doutora, parabéns pelo seu trabalho, foi contrário ao meu cliente, mas não tem, é fora de questionamento. Realmente foi um trabalho muito bem feito. Eu tive um caso meu que eu fiz um laudo que o advogado da instituição, né, ele contratou um assistente técnico, tinha indicação de um assistente técnico, e é muito difícil instituição financeira indicar assistente técnico, mas indicou. E o assistente técnico teve o trabalho de analisar ponto a ponto o meu laudo para chegar no final e concluir. A conclusão dele foi: a perita tinha razão. Realmente, a assinatura é inautêntica. É Era a a questão mesma de uma coisa, grafoscopia. isso aí é a mesma coisa da torcida adversária aplaudir o cara que fez o Aplaudi, gol. justamente. Então, não tem o que você ali impugnar, você não tem o que questionar do trabalho do perito. E é claro, aquilo chama a atenção da parte, óbvio. Porque ele falou, poxa, se eu for lembrar de contratar um perito para atuar como assistente técnico do meu cliente, é a doutora Daniela, é o doutor Tiago, é o doutor Fulano. Por quê? Porque ele mostrou um trabalho de excelência naquela demanda. Esse é o Não só melhor como perito, marketing. não só como perito judicial, mas também como assistente técnico civil e, é claro, né, que eu tenho paixão, criminal, porque o criminal é um patamar um pouco mais complexozinho, porque é diferente a atuação do assistente técnico civil com o criminal, né? As formas, né, de atuação são diferentes, e isso, claro, quando você faz o curso, né, nosso, né, Tiago, vocês aprendem muito de forma aprofundada cada etapa dessa atuação na esfera criminal e na esfera civil, as diferenças, né? Que se vocês acham que é igual, não é, né? É totalmente diferente, mas é tão prazerosa quanto uma ou outra, é um prazer imensurável você derrubar o laudo do perito, do juiz ou um perito criminal em prol do seu cliente. Então, eu acho que essa questão de analisar os fatos, analisar todo o contexto daquela demanda ali, tudo que está sendo apresentado e essa conversa que você vai ter com o teu cliente é fundamental. E detalhe, só para terminar, Tiago, você também, como perito judicial, é, 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 você tem como ter uma liberdade, você tem a liberdade, como perito do juízo, de conversar até com o próprio magistrado. Você é auxiliar da justiça. Você não pode ter medo de ir lá, conversar com o juiz que te nomeou e levar alguns pontos para ele, discutir alguns pontos com ele, porque você é auxiliar dele. Então, você também tem essa liberdade de chegar lá, olha, eu quero uma audiência, né, uma reunião com o juiz, porque eu preciso, eu sou auxiliar dele aqui nesse processo, né, eu sou perito desse processo, e preciso pontuar algumas questões com ele. Então, da mesma forma que você pode ter essa conversa com o cliente que está te contratando, também com o magistrado, é extremamente importante. Tá? Então, essas são essas considerações que eu acho que são principais, né, nesse tema que a gente discutiu aqui nessa conversa, nesse podcast incrível aqui, Tiago, que a gente está apresentando. Perfeito. Pessoal, se fez sentido, se te agregou de alguma forma esse contexto aí de todas essas informações que nós conseguimos passar para vocês, né, de forma bastante humilde aí, eu peço para você deixar o seu like, né, deixa nos comentários aí o que que você é, pegou de código aqui, né? Ele falou, não, isso aqui destravou uma coisa para mim que eu vou mudar na minha atuação. Isso aqui eu já vou colocar em prática amanhã. Deixa aí nos comentários, deixa o seu like e eu tenho que dizer para vocês que eu vou deixar disponibilizado aqui na descrição do vídeo um link para que quem tiver interesse em se aprofundar, saber mais, quiser conhecer melhor essa parte prática, essa atuação profissional, né? Eu e a Dani temos um projeto juntos aí para ajudar vocês. Eu não vou falar aqui para justamente deixar somente quem realmente tem interesse, vai clicar no link aí,
vai chamar a nossa equipe e é só falar, olha, eu vim pelo podcast, eu vim pelo Prime Talk, eu escutei o Thiago e a Dani conversando lá e eu quero saber mais, eu tenho interesse em aprender mais com eles, tá bom? Dani, quero deixar aqui meus agradecimentos. É sempre uma honra conversar contigo, muito conhecimento, né? E quem experimenta dessa cachaça que é a docência, né? Não quer largar nunca. É, eu Nunca. gosto muito de fazer isso aqui e a gente faz por amor, né? Tudo que a gente faz por Sim. amor, consequentemente, vai trazer bons frutos na vida. E é isso. Agradecer pelo seu tempo, pelo seu carinho de sempre Obrigado. e Eu que pode fazer as agradeço. suas considerações finais aí. Não, eu que agradeço o convite, né? Muito honrada pelo convite aí, Tiago, de passar um pouquinho, né, superficialmente o nosso conhecimento, dando essas dicas, né? Claro que aqueles que quiserem fazer essa imersão com a gente, né, como o Tiago falou, vai estar disponível o link aí para vocês terem um conhecimento do que vai ser abordado nessa imersão. É extremamente importante, principalmente para quem está começando a carreira agora. Essas dicas são de ouro, realmente, porque vocês, tenho certeza que depois dessa imersão, vocês vão ter uma outra visão para o começo da função da carreira de perito e de assistente técnico, tá? E, é claro, vocês vão começar da maneira correta, né? Começar da maneira, sendo direcionados, né? Dentro das duas carreiras, de uma maneira que você possa colher os frutos bem mais rápido do que nós, né, Tiago? Demoramos um pouco para colher porque nós não tivemos esse feedback, esse amparo, essa orientação. Então, acho que depois dessa imersão, com certeza vocês vão se sentir mais preparados para que vocês possam começar e atuarem tanto como assistente técnico civil criminal, como também como perito do juízo. Agradeço bastante, tá? E, claro, nós estamos à disposição, né, de qualquer comentário que vocês quiserem saber, nós responderemos, tá? E, Tiago, muito obrigada mais uma vez aí pelo convite. Eu que agradeço. Pessoal, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês.